Se a gente, que é normal, pelo menos eu acho que eu sou Aham. o normal, que eu não tenho superdotação, e acho, não sei se tu, Não, eu não né? tenho. Se sente assim em relação às pessoas que são mais burras, posso botar dessa forma, que tem um Tá, coloca QI ignorante, inferior, vai. ignorantes, que tem um QI inferior, imagina como um superdotado. Então vamos ver o mundo um Nossa, pouco eu agora, amei esse vamos... gancho que você fez, hein? Cara, foi genial isso aí. Aham. O que acontece, tá, com essas pessoas, com os superdotados num geral? A maior queixa deles é se sentir desencaixado. Então, toda vez que você vai conversar com essa pessoa, ela vai ter uma sensação de não pertencimento. E é por isso que hoje a superdotação, se você olhar a literatura, lá atrás, que começou ali nos Estados Unidos, né, os estadunidenses começaram a estudar muito a superdotação, eles traziam sempre como um gift. Um gift é um presente, né? Então, assim, um ser que foi presenteado, foi escolhido por Deus para ter ali uma cognição maior do que os outros seres, enfim. E hoje a gente já vê que a própria literatura ela tem evoluído e mudado e trazido isso como uma condição. Não é um diagnóstico, não é uma doença, mas é uma condição. E o que acontece com essa condição? Essas pessoas sentem um desencaixe e elas são consideradas como neurodivergentes. Então elas estão dentro do grupo de neurodivergência, apesar de não ter um transtorno. E elas vão sempre falar sobre isso, assim. Pô, eu não entendo direito essa categorização. Tipo, porque a palavra transtorno remeteria a ter um Algum tipo, um déficit, de déficit ou de deficiência ou de algo que uma dificuldade comportamental, assim, ou cognitiva, ou né? Quando a gente cognitiva. fala da parte neuro ali, então alguma questão que vinculasse com a cognição. E no caso da superdotação não tem nada. Então, sabe, não Uhum. tem, a pessoa é perfeita, assim, né? Pelo contrário, a cognição dela é ainda maior e tal. Ela tem uma super capacidade. Só que ela tem um desencaixe muito grande na sociedade. A gente não nasceu numa sociedade que foi desenvolvida para pessoas com superdotação. Essa é a grande verdade. Então, todas as nossas políticas, as nossas formas de ensino, elas são feitas para pessoas que têm o QI dentro da média, Uhum. né? E não para pessoas que têm um QI acima da média. Então, quando essa pessoa ela entra numa instituição escolar, né? A gente sabe que matematicamente essas pessoas nascem com uma cognição 3 anos acima. Então, vamos pegar um recém-nascido, ele já tem uma capacidade cognitiva de uma criança de 3 anos. Ah, tá, então por que que ele não fala? Porque ele não tem um aparelho vocal desenvolvido para conseguir falar, mas ele, O corpo dele não ele acompanha. fala, né? Se você olhar um recém-nascido superdotado, você vai ver que a comunicação dele é extremamente expressiva, com o olhar, ele faz a comunicação dele, porque a nossa comunicação não é só verbal, mas ele não vai falar, mas ele tem toda a capacidade. Então, essa criança ela vai se desenvolver antes, desde ali do processo gestacional. Na maioria das vezes, essas crianças nascem prematuras, porque elas já têm mais totalmente desenvolvidas. Deu 8 meses ali, não preciso mais da barriga da minha mãe, agora eu já posso nascer. E aí ela engatinha antes, ela desfralda antes, ela fala antes, ela tem todo o processo de desenvolvimento dela antes. Por quê? Porque ela tá pronta. Ela cognitivamente ela tá pronta, né? Só que a parte emocional dela não acompanha esse desenvolvimento cognitivo. Então, cognitivamente, eu tenho um bebê, eu tenho um bebê de 3 anos. Cognitivamente, ele conversa comigo como uma criança de 6 anos. Uhum. Ele tem conhecimentos de uma criança de 6 anos, mas a emoção dele é de uma criança de 3 anos. Então, aquela criança que chega para você e fala assim: Deus existe? Com 3 aninhos. Aí você fala: existe. Como você sabe? Então, porque eu sinto, não sei, mas como que você pode sentir se você não vê? Onde é que ele tá? Entendeu? Questionamentos que uma criança de 3 anos geralmente não faria. E dali a pouco ela tá chorando porque o pirulito caiu no chão. E aí você fala, meu, não, Não não faz tem, não sentido. tem coerência, sabe? Assim, dali a pouco ela tem um comportamento com uma outra criancinha que não condiz. Então, tem toda essa discrepância que deixa os pais muito malucos e o adulto vai ser da mesma forma. Eh, a grande questão da superdotação é a intensidade. Eles são intensos em tudo.
Então a dor é maior, a alegria é maior, a felicidade é maior, a angústia é maior, o processo existencial, a angústia existencial ela é maior, tudo é muito intensificado. Então eles vivem as coisas de uma forma muito intensa, muito mais do que as pessoas que têm o QI dentro da média. E isso, no final das contas, é bom ou é ruim? Então, gera geralmente mais sofrimento, né? Porque vamos lá, vamos trazer para um contexto de convívio social. Você é uma pessoa extremamente intensa, né? Você vive com muita intensidade. Só que as outras pessoas não acompanham essa intensidade. E aí vamos colocar, por exemplo, numa parte de relacionamento. Você tá ali. E aí você tá apaixonado. Só que a sua paixão é 3 vezes maior do que a maioria das pessoas sentem. Uhum, E aí você vai, nossa, eu quero falar com aquela pessoa o tempo inteiro, eu preciso. O que que isso geralmente faz? Afasta o outro. uhum. Porque a pessoa não fala, nossa, meu Deus do céu, mas É esse louco, é louco, é. fulano tá muito emocionado, né? Não é desse jeito, a gente só ficou uma vez, mas aquele cara que, tipo, saiu com a menina 2 vezes e quer casar. Porque, nossa, pra ele é aquela coisa, e ele quer mesmo naquele momento, porque aquilo, né? E, nossa, ele vive aquilo com intensidade. E aí, quando ele sofre com intensidade. Quando ele tá ansioso com muita intensidade. Então, tem toda essa questão da intensidade que faz mal, porque o ideal é sempre o equilíbrio, né? Uhum. Quanto mais equilíbrio você tiver, melhor, assim, porque uma pessoa totalmente apática, sem emoção, ela também tem sofrimento. Então, o ideal é que você sinta, mas que você sinta de uma forma moderada e não o tempo todo de 8 80, né? E aí essa pessoa com a superdotação, ela é necessariamente inteligente. Necessariamente inteligente, sim. Mas o que que isso quer dizer exatamente? Tipo, ela sempre vai ser um gênio, ela sempre vai ter uma capacidade de executar um monte, assim, sei lá. Eu falo pra ela quanto que é 249 vezes 19. Aham. Ela tem uma capacidade de raciocínio muito mais rápida, então a Tá. velocidade de raciocínio dela é muito mais rápida. E o que que isso quer dizer, né? O que que significa esse QI acima da média? Significa que a capacidade de aprendizagem dela é muito rápida e com muita conexão. Então, quando a gente olha para o cérebro dessas pessoas, elas têm mais conexões neurais. Uhum. Então, quanto mais conexão a gente faz, quanto mais interconectado está esse cérebro, melhor é o funcionamento dele, né? Mais potente ele é. Então, a potência, da informação, da velocidade com que essa informação circula nesse sistema nervoso central é maior e a interconexão dessas informações também. Então, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa, eu vou trazer um exemplo bem legal. Tem um paciente superdotado, tá? Hum. E aí ele queria ter uma segunda fonte de renda, que não fosse o trabalho dele, porque ele achava que ele perdia muito tempo no trabalho. Eles tendem a ter esse tipo de questionamento, assim. Ai, será que o que eu tô fazendo é bom o suficiente? Coisas que a maioria das pessoas não pensam, assim. E ele estava nessa questão de que ele passava muito tempo trabalhando e ele talvez naquele trabalho ele não produzia a riqueza que ele gostaria, então que ele precisava ter uma outra fonte de renda. E aí ele decidiu fazer um canal no YouTube, porque era uma coisa que ele podia fazer enquanto e manter o trabalho dele como uma segunda ocupação, depois do expediente. E aí ele começou a postar vídeos sobre curiosidades, tá? Foi o nicho que ele escolheu, porque era um nicho de interesse dele e tal. E aí eu peguei, perguntei assim pra ele, eu falei assim, como é que tá indo o canal do YouTube, né? Tá indo bem? Como é que estão indo seus vídeos e tudo mais e tal? Aí ele virou e falou assim, sinceramente, eu achei um saco fazer isso, né? Achei um saco, é um saco de fazer isso, porque toda vez que se torna trabalho, deixa de ser legal. Então, todo aquele hiperfoco que eu tinha nisso, em vídeos de curiosidades e tal, hoje em dia é um saco pra mim, até porque eu coloco os negócios e a pessoa coloca assim, mas você esqueceu de falar não sei o quê, você não colocou tal coisa, porque ele coloca, tipo assim, os 10 filmes mais legais do, sei lá, tá? Eu não sei. Tô supondo aqui. Aí o cara, mas você não pôs o filme X. Aí ele, as pessoas reclamam e não sei o quê. Eu falei, isso é bem normal dentro da internet, não sei o que, tentando trabalhar tolerância à frustração. E aí, eu contei esse exemplo porque olha o que ele me falou. Ele falou assim: eu me sinto como os povos antigos em que tinham que agradar os deuses. Olha a correlação que ele fez.
Porque ninguém sabe ao certo como funcionam os algoritmos. A verdade é que a gente não sabe e a gente nunca vai saber, porque essa é a graça da rede social. Porque nem quem desenvolveu sabe, mas Porque eles ele meio que muda, assumiram e na ele verdade. muda. Ele é Ele vai o... mudando o tempo Uhum. todo. Então, tipo, hoje é compartilhamento, amanhã é salvamento, depois de amanhã é comentário. Depois, porque se alguém dominar isso e falar assim, ah, olha, o que faz o seu vídeo ser entregue é X, Y e Z, acabou. Tipo, a rede social pode se destruir porque ela vive do quê? Da grana que a gente põe lá para que os nossos vídeos sejam vistos. Essa que é a verdade. Se alguém for lá e dominar e souber como aquele funciona, então nem quem trabalha ali sabe como funciona. E como funciona? Funciona com alteração. Uhum. Tipo, um mês vai ser compartilhamento, o outro mês vai ser, sei lá, o título, o outro mês vai ser visual. E vai ficar mudando. E aí ele fala assim: eu me sinto como os povos antigos tendo que agradar aos deuses. Eu levo a oferenda e preciso ficar entendendo se ela vai ou não ser aceita. Cara, Cara, é genial, genial! velho. É genial. E sei lá, se faz muito sentido pra gente que Não, é muito trabalha com genial, velho. internet. Pô, tá louco. Mas você entende a correlação? Tipo, ele usou um conhecimento que ele tinha lá atrás, tipo, ele sabia que aqueles povos levavam uma oferenda e eles não sabiam se os deuses iam ou não aceitar aquela oferenda, porque era isso, né? Tipo assim, a gente vai fazer um sacrifício, sei lá, já assistiu Vikings. Eles Uhum. sacrificavam, tipo, vamos sacrificar aqui a Tamires para que a colheita seja boa. Mas eles não sabiam se a colheita ia ser boa. Uhum. Porque os deuses, eles tinham que aceitar aquele sacrifício. Podia ser que eles não aceitassem. E aí, tipo, não foi um sacrifício tão bom, porque, sei lá, enfim, tinha uma série de coisas que eles começavam a tentar atribuir para saber se é exatamente o que a gente Exatamente. faz. Tu faz um vídeo bom, tu Você faz um pesquisa, tu... sacrifício, mas você não sabe se os deuses vão aceitar ou não. Mano, genial, E total. quando é aceito, você não sabe por que que foi. Porque às vezes você sacrificou, era uma criança, aí você fala, os deuses preferem criança. Só que aí o próximo sacrifício é uma criança de novo e não é aceito. E aí você fala, então não é criança, então é mulher. E assim, não é assim quando você Uhum. assiste os Sim, negócios? sim. Tipo, eles estão o tempo inteiro tentando adivinhar o que que os deuses querem. E é o que a gente faz hoje. É isso. Então, assim, o que que esse indivíduo ele faz? Correlações criativas Fantásticas. inacreditáveis. E de uma forma que a gente não faria e que faz com que o entendimento e o aprendizado seja muito. E tipo assim, meu, olha como ele falou sobre estar frustrado. Eu entendi na mesma hora. Eu falei, cara, isso é frustração. Tipo, ele tá me falando sobre como ele se sente frustrado de uma forma que eu que trabalho com internet há 3 anos não sou capaz de falar. Hoje eu falo, né? Tipo, eu Nossa, eu brinco vou com isso. usar É essa, é muito muito boa. boa. É muito boa, assim. E aí é isso, assim, o professor tá explicando, então ele começa a falar ali, sei lá, vamos colocar aqui de um processo de mitocôndria. O cara consegue relacionar, às vezes, isso com uma peça de um Jeep do carro do não